Os irmãos que estão ao alcance desse vídeo, você já viu aí no título do vídeo, vamos falar um pouquinho sobre João 10:10. Nós estamos acostumados a ouvir que o ladrão que veio matar, roubar e destruir é o diabo. Nós ouvimos as pessoas experientes na igreja, nós ouvimos pessoas gabaritadas, dentro da igreja dizerem isso, dizerem que esse ladrão que veio matar, roubar e destruir é o diabo, e que é o diabo que veio fazer isso e pronto, acabou. Bem, a coisa é muito mais perigosa do que apenas dizer que é o diabo. Para você entender quem veio matar, roubar e destruir na visão de João capítulo 10, verso 10, você tem que se atentar ao contexto do livro em primeira instância. Para você que não tem recursos, como dicionários em grego, das palavras gregas, que fazem a transliteração, que explicam melhor sobre o texto, você talvez não tenha alcançado esse ensinamento nesse nível de conhecimento que alguns livros vão te dar. Mas isso não é desculpa para não entender o texto. Se você fizer uma leitura metódica do contexto, João capítulo 9 vai tratar de um homem que era cego de nascença. Esse homem que era cego de nascença, ele vai ser curado por Jesus. Os discípulos questionam a causa da doença, chegam ao ponto de perguntar se era fruto de pecado, ou dele, ou da família dele, ou de algum familiar. Jesus deixa claro que aquela situação dele, que era incômoda para ele, era uma situação indesejada, era uma situação que não era uma situação de que nós aceitaríamos, ou nem de que ele aceitou de bom grado. Na verdade, se ele pudesse dar a sua vida, algo da sua vida para não ter que viver durante a sua vida do jeito que ele viveu, eu acho que ele com certeza faria. A questão é que, mesmo sendo indesejado, mesmo sendo triste, mesmo sendo constrangedor, ter que pedir ajuda para processos simples da vida, o que ele vivia, esse momento difícil que ele vivia, tinha um plano de Deus nisso. Jesus diz, isso não é para a morte, isso é para que se manifeste as obras de Deus, para que se manifeste o poder de Deus. Existe um propósito nessa condição que ele não está gostando de viver. Você pode tirar para a sua vida algum ensinamento disso? Tire. Existe um propósito de Deus, caso também aí existe um porém, caso você não tenha responsabilidade na situação difícil que você esteja vivendo. Mas se você não tem uma responsabilidade direta nisso, se não foi você o causador do que você está vivendo hoje, creia, Deus tem um propósito nisso. E depois da cura, ele tem um embate com os fariseus, os donos da situação, os religiosos. E durante esse embate que ele tem com os religiosos, os pais dele também são envolvidos nesse embate. E os pais dele também o desamparam, porque sabia que se defendessem a Jesus, se advogassem em favor de Jesus, eles seriam expulsos da sinagoga, não poderiam participar das reuniões na sinagoga. O que eles fazem? Esse menino é grande, pergunte a ele. No final da história, aquele menino acaba conhecendo mais a Bíblia do que os próprios doutores, ao ponto que ele fala, olha, vocês não têm nenhum relato histórico de alguém na minha condição, cego de nascença, que tenha voltado a ver. Quando ele fala isso, ele está tratando da Bíblia. Não tem nenhum histórico bíblico, a não ser o de João 9, de alguém que era cego de nascença e voltou a ver. Eu acredito que isso também deixa os chefes da sinagoga mais furiosos, mais nervosos com aquele homem, ao ponto de expulsá-lo. No capítulo 9, no final do capítulo 9, você vai ver que esse homem que era cego de nascença, desde o nascimento, curado por Jesus, agora vendo, é expulso da sinagoga. Jesus começa o capítulo 10 dizendo algo muito poderoso, dizendo que ele é o bom pastor. O bom pastor
dá vida pelas suas ovelhas. Ele vai dizer no capítulo 10 que as ovelhas dele conhecem a voz dele. O que me chama a atenção é que a Bíblia ela foi dividida em capítulos alguns séculos depois. A Bíblia, na sua originalidade, não tinha capítulos nem versículos, então a história ela é ininterrupta. Ela é uma história ininterrupta. E o que acontece é que Jesus, João está continuando uma história. Quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, há uma necessidade de entendermos que Jesus está de fato parafraseando o que aconteceu com aquele jovem. E é bom ressaltar que Jesus ele continua a história durante o capítulo 10 praticamente todo. E o que se ressalta é que os diálogos que acontecem no capítulo 10 terminam com uma indagação, falando-se que Jesus não era servo de Deus, que Jesus era um servo do diabo, que fazia milagres por Belzebu, fazia milagres pelo demônio. E os questionamentos entre os judeus eram, pode alguém que faz milagre por Belzebu dar vista a cegos? Ligando todo o histórico da conversa. Quando você chega no capítulo 10, no verso 10, o texto emblemático é quando Jesus diz que o ladrão não veio somente para matar, roubar e destruir. Até o versículo 10, Jesus vai dizer que ele entrou de maneira correta, ele entrou de maneira certa no ministério. Ele entra pela porta. Quem entra por outro lugar é ladrão e salteador, ou ladrões e salteadores. A grande questão é que esses ladrões que são citados antes são demônios? Não, Jesus não estava falando de demônios. Jesus estava falando de pessoas que entraram como Teudas, como o próprio Judas, que aparece ali no livro de Atos, quando Gamaliel está protegendo os discípulos, dando uma proposta de não matá-los ali, mas de deixá-los viver mais algum tempo, porque se fosse algo da mente deles, eles iam parar de fazer. A questão é que Jesus, quando chega no verso 10, ele tem essa palavra emblemática, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E nós, quando eu falo nós, eu estou dizendo a maioria, dizemos que é o diabo. Mas eu digo para você, com certezas 1000, que não se trata do diabo. Se trata de algo muito mais perigoso do que o diabo. Jesus está falando de maus mestres, maus ensinadores. Hoje, maus pastores, maus líderes. Jesus está fazendo uma ligação entre esse ladrão que vem para matar, roubar e destruir, e esse jovem, o que esse jovem viveu. Esse jovem ser expulso da sinagoga. A palavra grega que aparece aqui no verso 10 é a palavra latrel. E essa palavra ela aparece 17 vezes no Novo Testamento. 7 vezes ela aponta para Jesus, que o ladrão vem como o Filho do Homem virá como ladrão de noite. Uma vez ele aponta para Judas mesmo, chama Judas de ladrão. Outras vezes, você for pesquisar, eu pretendo aqui na descrição colocar todas as vezes que ela é bem detalhada para vocês, mas em nenhuma vez a palavra ladrão aparece referindo-se ao diabo. Não aparece referindo-se a ele, e nem no versículo 10. Aparece referindo-se, como das outras vezes do Novo Testamento, outras 6 vezes, referindo-se a falsos mestres, a maus condutores, cegos, condutores de cegos. E aqui eu penso no perigo que é liderar uma igreja, ou ser líder de alguma coisa, porque um líder, se ele tem condições de matar, roubar e destruir, essa função é muito perigosa. Essa função não é uma função fácil, é uma função que precisa de muito chamar de Deus. Porque com certeza, um líder que tem as funções de apacentar, um líder que tem a função de fazer crescer de maneira produtiva, porque nem tudo que cresce é saudável. Uma criança de 9 anos com 80 quilos, ela cresceu, ela está grande, mas não está saudável. Nós temos hoje igrejas grandes que cresceram, mas não cresceram saudáveis. Temos ministérios que cresceram,
mas não cresceram saudáveis. E são, ao invés de serem alvo de demonstrações de Deus, são alvos de demonstrações de não Deus, como não servir a Deus, como não ser fiel a Deus. Bem, terminando aqui o vídeo, eu quero deixar para você algo muito específico. Não fique apenas nas minhas palavras. Medite, procure livros e escritores que comentem sobre João 10:10. Não fique pelos que os outros falam. Não acredite no que os outros dizem. Você não pode achar que o que os outros falam é simplesmente o seu norteador. Amém, irmãos? Não fique assim. Eu vou colocar aqui alguns vídeos de mensagens sobre o que se prega ser, mas na verdade não é. Como o ladrão veio matar, roubar e destruir, é o diabo, mas na realidade não é. Entre outros textos, vamos colocar aqui para nós pensarmos e quem sabe aprendermos juntos. Tá bom? Deus abençoe você, seu ministério, em nome de Jesus. Eu peço a você que se inscreva no canal, ajude a divulgar esse vídeo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. E nunca se esqueça, Deus é fiel. Fique com Deus.